O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Esse é o versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de São João. Neste Evangelho é a primeira vez que Jesus fala, porque até então, estamos no primeiro capítulo, versículo 38, até então era o prólogo, era o evangelista descrevendo ali a Jesus. Mas agora é a primeira vez que Jesus dirige a palavra a alguém no texto do Evangelho. E a primeira vez que Jesus dirige a palavra a alguém na narrativa, se faz uma pergunta. A pergunta de Jesus é: O que estáis procurando? Vamos repetir? O que? Essa pergunta de Jesus foi dirigida a 2 discípulos de João Batista. Então, João Batista exercia seu ministério pregando, chamando as pessoas à conversão, preparando elas para a vinda do Messias. E João Batista tinha discípulos. 2 deles estavam na companhia de João e Jesus passou. Quando Jesus passou, 2 desses discípulos seguiram Jesus. João Batista apontou, olhou bem para Jesus, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Imediatamente, aqueles 2 discípulos foram seguindo Jesus. E quando Jesus percebeu que estava sendo seguido, Jesus perguntou: O que estáis procurando? A pergunta serve também para nós, discípulos deste tempo de agora. A pergunta que foi dirigida àqueles 2 também é dirigida a nós. O que vocês estão procurando aqui hoje? O que você está buscando, estando aqui? Ao seguir Jesus, o que você procura? Qual é a tua busca quando segue Jesus? A resposta dos 2 discípulos de João Batista foi interessante, porque eles responderam com uma pergunta. Eles responderam: Mestre, onde moras? Vamos repetir? Mestre, onde moras? Essa resposta, saber onde Jesus mora, revela algo interessante. Revela que a partir do momento
em que esses dois discípulos de João deixaram de seguir João Batista. Agora, a partir daquele momento, eles não queriam mais seguir João Batista, eles iriam seguir Jesus. Eles queriam estar com Jesus, eles queriam permanecer com Jesus. Por isso, eles perguntam onde Jesus mora. Era isso que aqueles dois discípulos estavam procurando. Jesus perguntou: o que vocês estão procurando? E a resposta dele foi essa. Eles queriam estar com o Senhor. Essa é a principal busca que uma pessoa que segue Jesus deveria querer. Essa palavra então nos ensina o que é a vocação cristã, a vocação de todo aquele que é batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, uma pessoa que se tornou templo da Trindade, naturalmente deveria orientar toda a sua vida na busca de estar permanentemente com Jesus. Uma vez que nos tornamos discípulos, uma vez que nos tornamos seguidores, e essa é a nossa vocação, nós devemos querer estar com o Senhor. O seguimento de Jesus, então, envolve essas duas coisas. Todo aquele que quer seguir Jesus, então deve experimentar duas coisas. Primeiro, encontrar o Senhor, como os dois discípulos de João. Segundo, estar com o Senhor. Então, para nós, a palavra de Deus nos faz também esse convite, já que a pergunta de Jesus se dirige também para nós. O convite para nós hoje é esse: encontrar o Senhor e permanecer com Ele. Vamos repetir? Encontrar o Senhor e permanecer com Ele. Nós podemos então usufruir de sua presença, experimentar, gastar o nosso tempo na presença dEle. Deveríamos naturalmente nos perguntar: hoje é essa a minha busca? É isso o que eu busco hoje? Procuramos de fato a presença de Jesus? Queremos estar com Ele, habitar com Ele? Jesus respondeu aos discípulos de João: venham e vejam. Depois que os discípulos de João perguntaram: Senhor, onde moras? Jesus respondeu para eles: vinde e vede, venham e vejam. E o evangelista afirma que os dois discípulos foram ver, permaneceram com Jesus. Permanecer com o Senhor significa fazer a experiência de estar com Jesus. Às vezes a gente brinca, né? Encontrei Jesus. Mas ele, na verdade, encontrei Jesus, ele nunca tinha perdido ele. Às vezes perdemos, porque perdemos a presença dele, porque perdemos a oportunidade de estar com ele. Então é necessário novamente encontrar o Senhor. Ou seja, encontrar o Senhor significa estar com o Senhor. Não é só um encontro de pessoas que se cruzam, como quem está andando na rua e cruza com outra. Eu encontrei o fulano quando eu estava indo para a padaria, mas eu não permaneci com ele. Encontrar Jesus exige de nós estar com Jesus. E essa escolha, estar com o Senhor, nós precisamos fazer diariamente. Quando levantamos, a primeira coisa que devemos escolher deveria ser essa: hoje eu quero estar com o Senhor. Vamos repetir? Hoje eu quero estar com o Senhor. Como podemos fazer essa experiência
de permanecer com o Senhor. Como será possível fazer essa experiência? A experiência de estar com o Senhor começa quando somos capazes de fixar nosso olhar no Senhor. Fixar o nosso olhar em Jesus. O versículo 35 do Evangelho de hoje dizia que João Batista estava com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse ver Jesus passar não é um mero olhar que nota o movimento de alguém. Vejo alguém passando, notei alguém que passou. Não é um olhar assim, distraído. João Batista viu Jesus passar. Não. Nesse versículo bíblico, o ver Jesus passar tem um sentido diferente. Ver aqui significa olhar fixamente, olhar com profundidade. Então João Batista, quando viu Jesus passar, ele fixou o olhar em Jesus. Ele olhou com profundidade. Ele olhou com um olhar penetrante, que foi ao profundo, um olhar que olhava para além da materialidade. Quando a gente faz isso, a gente foca o olhar naquilo que é essencial. As outras coisas a gente desliga e fixa o olhar. Olha com profundidade, olha com um olhar penetrante. Este tipo de olhar é o olhar da fé. O olhar da fé, o olhar que precisamos ter para fazer essa experiência de permanecer com o Senhor. Esse é o olhar que precisamos ter. Um olhar fixo para o Senhor. Um olhar que vai ao essencial, que chega à verdade mais profunda. É o olhar da fé. É esse olhar que nós precisamos dirigir a Jesus. É esse olhar que é fundamental e sem o qual não é possível experimentar a nossa vocação de ser discípulo de Jesus. Sem esse olhar profundo, não é possível experimentar o vinde e vede que Jesus convidou os 2 discípulos de João e ainda nos convida hoje. Sem o olhar profundo da fé, a nossa busca, lembra que a gente falava da busca? Jesus perguntava: o que vocês estão procurando? Pois bem, sem o olhar profundo da fé, a nossa busca termina ocupando-se com coisas superficiais e passageiras. Nós nos ocupamos em lançar o olhar para outras coisas, para as coisas superficiais, para as coisas que passam. E se ficamos na superficialidade, não veremos onde o Senhor habita. Não provaremos o vinde ver e não veremos o olhar amoroso de Jesus voltado para nós. Vinde e vede. É o convite. Mas para isso precisamos fixar os olhos em Jesus e habitar com Ele. É nele que precisamos habitar. É nele que a nossa vida tem sentido. Com o nosso olhar fixo nele, em profundidade, veremos o seu olhar amoroso voltado para nós. Um olhar amoroso, assim como ele dirigiu para Simão. Diz o Evangelho de hoje, no versículo 42, Jesus olhou bem para Simão e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus olhou bem para Simão. É o olhar fixo, o olhar que vai para o profundo, o olhar que penetra.
E hoje você pode ter essa consciência. O Senhor hoje te olha como olhou para Simão, te olha na profundidade de você mesmo. Ele olha bem para você, e assim como disse o nome de Simão, Ele diz o seu nome, e espera que você olhe para Ele, que você lance o seu olhar de fé para Ele, não um olhar superficial, muito menos um olhar centrado apenas em nós mesmos, como somos acostumados a olhar para nós mesmos. Às vezes, nós vamos à igreja, nos colocamos na presença de Deus e não olhamos para Ele, porque nós olhamos apenas para nós mesmos, nós olhamos apenas para o nosso ego, para o nosso, às vezes, para a nossa autopiedade. Ai meu Deus, como eu sofro, ai meu Deus, como eu sou injustiçado, ai meu Deus. Quando você fala isso, você está olhando para quem? Para Deus ou para o seu ego tão sofrido? Para a sua necessidade tão grande? Olhando demais para você, você deixa de olhar para Deus. Você só olha aquilo que você quer receber, não olha para Ele. É necessário tirar os olhos de nós mesmos, e é preciso o olhar da fé, olhar para o Senhor com o olhar da fé. Pense que neste momento Ele te olha, e agora você pode olhar para Ele, com a certeza de que é amado. O olhar dele dirigido a você é um olhar amoroso. O amor dele não depende das suas qualidades. Ele te ama com pouco ou menos qualidades. O olhar amoroso dele para você não depende de seus defeitos. Ele olha amorosamente para você com muitos ou com poucos defeitos. Quem muda é você, o olhar dele não. Ele continua te olhando amorosamente, independente das suas qualidades ou defeito. Olhe para Ele, perceba o olhar dele te amando, e neste encontro de olhares, renasce a nossa fé, renasce o nosso fervor, o nosso desejo profundo de habitar nele e segui-lo até o fim. Mestre, onde moras? Habitar nele e segui-lo até o fim, e para sempre permanecer com ele. Faça agora um momento de silêncio, procure olhar para o Senhor. É um treino, às vezes é difícil no começo, mas é o que nós precisamos fazer. Chega de olhar para nós mesmos, chega de olhar para o nosso vitimismo, para a nossa autopiedade, chega de olhar para as lamentações. Faça agora um momento de olhar para o Senhor e de se perceber amado com o olhar amoroso do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu olhar, porque o Senhor me olha com amor. Manda teu Espírito, Jesus, para que eu aprenda a olhar para ti, não mais para mim mesmo, mas olhar para ti.
Que o Teu Espírito me faça amadurecer nesse olhar da fé. Fixar o olhar em Ti, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.